uma vez, em um mundo onde a realidade e a imaginação se entrelaçaram, um antigo livro de contos chamado Codex das Histórias. Este livro continha todas as narrativas já escritas, desde os mitos ancestrais até os romances modernos. Do outro lado, no reino dos bits e bytes, existia um videogame chamado Pixel Blade. Ele era um guerreiro virtual com armadura de circuitos e espadas de luz. Pixel Blade vivia para desafiar jogadores e vencer inimigos digitais. Um dia, por um capricho do destino, o Codex das Histórias e o Pixel Blade colidiram. O livro se abriu e suas páginas ganharam vida. Personagens saltaram das palavras enquanto cenários se materializavam. O mundo dos contos se fundiu com o mundo dos jogos. Pixel Blade, curioso e destemido, explorou o universo literário. Ele encontrou heróis lendários como Don Quixote e Sherlock Holmes. Também enfrentou vilões como Capitão Gancho e o Monstro de Frankenstein. Cada página era um novo desafio, uma nova aventura. Mas o Codex não estava satisfeito. Ele queria dominar o reino dos bits e bytes. Seus personagens literários se rebelaram, formando as alianças improváveis com NPCs do Pixel Blade. O romance de Elizabeth Bennet com um elfo arqueiro era tão improvável quanto emocionante. E a batalha começou. Nas planícies pixeladas, cavaleiros medievais duelavam contra robôs futuristas. Dragões alados enfrentavam naves espaciais. E nas margens do rio binário, Hamlet discutia filosofia com o avatar de Lara Croft. Enquanto os personagens lutavam, o Codex e o Pixel Blade duelavam em suas formas originais. O livro lançava palavras como feitiços, enquanto o videogame deferiu golpes de código binário. O destino do mundo dependia dessa disputa épica. No clímax da batalha, o Codex revelou sua última carta na manga, o personagem mais poderoso de todos, o próprio autor. Ele manipulava as palavras e os códigos, reescrevendo a realidade. O Pixel Blade, ferido e cansado, precisava encontrar uma estratégia. E assim, com o último golpe de criatividade, o Pixel Blade convocou os jogadores do mundo real. Eles digitavam palavras de encorajamento e comandos especiais nos chats online. Suas mensagens se transformavam em poderes no jogo. O autor perplexo não podia competir com a força coletiva da comunidade gamer. O Codex das Histórias se fechou e o Pixel Blade emergiu vitorioso. O mundo dos contos e o mundo dos jogos voltaram a seus lugares, mas agora com uma conexão secreta. E assim, toda vez que alguém lê um livro ou joga um videogame, uma faísca dessa batalha épica ressurge. Os personagens sussurram aos jogadores e os jogadores inspiram os escritores. A magia persiste unindo pixels e palavras em uma dança eterna. Após a batalha épica, o Pixel Blade e o Codex das Histórias encontraram um equilíbrio delicado. Eles perceberam que suas existências estavam entrelaçadas e ambos aprenderam a coexistir. O Pixel Blade continuou sua busca por desafios virtuais. Ele explorou os mundos criados pelas palavras do Codex, enfrentando personagens lendários e resolvendo enigmas literários. Às vezes, ele até se aventura em histórias contemporâneas, como um detetive em um romance policial, um herói em um conto de ficção científica. Enquanto isso, o Codex das Histórias se tornou mais flexível. Ele permitiu que os personagens interagissem com o mundo dos jogos, trazendo um toque de magia literária para os bits e bytes. Os NPCs agora tinham personalidades complexas e os cenários ganham vida com uma descrição detalhada. O autor, que antes era um mero observador, também mudou. Ele começou a escrever histórias inspiradas nas aventuras do Pixel Blade. Essas histórias eram publicadas em livros e compartilhadas online, criando um ciclo criativo contínuo. Às vezes, o Pixel Blade visitava o Codex para buscar conselhos. Ele perguntava sobre estratégias, dilemas morais e até mesmo sobre o significado da vida. O Codex respondia com trechos de poesia, citações de clássicos e reflexões profundas. E assim, o reino dos bits e bytes e o mundo das palavras continuaram a coexistir. Os jogadores e os leitores nunca souberam da verdadeira conexão entre seus mundos, mas sentiam a magia em cada página lida e em cada frase completada. E essa é a história de como Pixel Blade e o Codex das Histórias se tornaram aliados improváveis.
compartilhando aventuras através das fronteiras entre a realidade e a imaginação.